Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou apresentar a versão 3 do software Minerador, que foi lançado agora em fevereiro de 2021. Eu já estou com o Minerador instalado aqui no meu computador. A primeira mudança aqui no produto foi uma reestruturação do layout. A gente deu uma suavizada geral nessa questão do layout para tornar o uso dele um pouco mais agradável. A segunda mudança importante foi uma mudança interna no sistema de extração de telefones. E ele melhorou muito nesse quesito. Não só ele agora está detectando muito melhor os telefones nos conteúdos que ele é colocado para extrair, como também ele ajusta o número, deixando esses números já formatados de forma adequada, facilitando a identificação e o uso desses números. Essa foi uma melhoria técnica, uma melhoria interna, não é algo visual ou de função nova dentro do produto, mas eu garanto que ela vai fazer diferença para quem tiver interesse em fazer extração de números. Agora sim, eu vou mostrar uma nova função que foi implementada aqui na versão 3 do Minerador. Quando a gente vem aqui na extração por palavra-chave, agora a gente tem um módulo que é um gerador de termos. Então, por exemplo, como é que normalmente as pessoas usam, né? Eu quero fazer uma comunicação com Pet Shop aqui em Recife. Aí eu vou colocar Pet Shop, Recife, fale conosco. Vou definir outro termo, Pet Shop, Recife, contato. Eu vou colocar agora Pet Shop, banho. Vou botar um bairro aqui, Boa Viagem. O que é que eu estou fazendo? Eu estou criando vários termos de busca para o sistema fazer essas buscas e ir entrando nos sites encontrados para poder extrair telefone ou e-mail. Então, para facilitar a elaboração desses termos, a gente criou esse gerador de termos. Ele vem com 5 colunas que vão cruzar as palavras que você colocar e vai criar vários termos com esse cruzamento. Você não precisa usar todas as colunas e essas sugestões que ele dá aqui é simplesmente para orientar você a título mesmo de sugestão, tá? Qualquer tipo de conteúdo que você colocar nessas colunas, ele vai fazer um cruzamento. Por exemplo, vamos colocar o que a gente estava criando ali agora há pouco. E aqui eu vou botar alguns bairros. Boa Viagem, Boa Vista, Espinheiro, enfim. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses termos e vai fazer um cruzamento de dados. Então aqui está. Isso facilita muito a elaboração de termos para você poder fazer as suas extrações. Então depois que você copia os dados, você cola aqui e estamos prontos para começar a nossa extração. Esse recurso aqui de geração de termos ele é tão interessante que você pode inclusive usá-los para outras finalidades. Por exemplo, se você usa plataformas de divulgação como Google, Facebook, sempre tem uma seção onde você vai definir palavras-chave que devem ser associadas às suas campanhas. Então imagine o potencial que tem um gerador de termos como esse para você pegar, por exemplo, termos assim e colocar lá na sua campanha do Google Ads ou então do Facebook ou de outras plataformas que você utilize. Ou seja, esse módulo aqui ele tem uma função que vai além do uso interessante que pode ser feito aqui no próprio minerador. Mas voltando aqui para um minerador, vamos lá. A grande cereja do bolo dessa versão 3 é que a gente agora criou um assistente para usar de forma muito mais prática os principais recursos do minerador. Vamos começar aqui pela primeira opção de extração, que é a mais poderosa do produto, que é a extração por palavra-chave. Então eu vou clicar nessa opção e a gente vem para um assistente, onde basta a gente preencher alguns dados aqui no formulário para poder fazer então essa extração. Aqui na etapa 1 é onde ele pede para a gente definir os nossos termos de busca. Eu vou simplesmente colar aqueles termos que a gente gerou anteriormente
usando o módulo gerador de termos. Mas você poderia tranquilamente digitar aqui os termos que você quer, tá? Você podia vir aqui, colocar Pet Shop, vamos botar outra cidade aqui, João Pessoa, tá? Então é só a gente ir marcando o que a gente quer. Ele aqui já vem marcado com o Google, eu posso também marcar o Bing, eu posso deixar só o Bing marcado, eu vou deixar só o Google. Ele pergunta o que eu quero extrair, eu vou colocar que eu quero e-mails e também telefones para a gente poder fazer a demonstração completa. Aqui tem outra opção que é a etapa 5, pegar dados apenas das páginas encontradas ou então entrar em subpáginas. Isso vai fazer com que sua busca fique mais lenta, mas tende a trazer um volume maior de resultados. Eu não vou marcar essa opção agora porque a gente vai fazer uma busca apenas de demonstração. Velocidade, ele vai usar 3 processadores. Esses processadores são processadores virtuais que ele cria para agilizar essa extração. Quanto mais processadores você usar, mais isso vai exigir processamento do seu computador e vai deixar o seu computador um pouco mais lento e talvez até um pouco instável. Então, aqui ele vem com a recomendação de 3 processadores. Se você notar alguma instabilidade, você pode reduzir ainda mais aqui esse valor. Se você tiver um computador mais potente, você pode aumentar um pouco para ele poder fazer essa extração mais rápido. E por fim, aqui nós temos algumas funções que vão ter utilidade na extração de telefones. Tentar eliminar números que não são do Brasil, eu vou marcar, e só pegar o número se tiver DDD. Também vou deixar essa opção marcada. Pronto, terminamos aqui de marcar as nossas opções. E agora eu vou simplesmente clicar nesse botão. Ele vai então começar a entrar nas seções, preencher os dados e fazer todo o processamento que antes era feito manualmente pelo usuário, que tinha que aprender no vídeo de tutorial como fazer essas etapas. Agora o uso ficou muito mais simplificado. É só entrar nesse assistente, marcar essas opções que você quer na sua extração e aí clica nesse botão. Ele dá um alerta aqui dizendo que vai começar o processo. Já definiu lá os termos de busca, já iniciou a primeira etapa da extração e é só a gente aguardar ele avisar sobre o término do assistente. Aqui ele já informou, todas as etapas de configuração já foram efetuadas. Agora é só aguardar o fim do processamento. Então tudo aqui já está configurado. Eu vou clicar no botão OK. Ele já vem para a seção de dados. Quando eu vim aqui, ele já está mostrando diversos dados que foram extraídos, tanto telefones como e-mails também. E aí é só deixar ele rodando aqui até concluir o processamento. Particularmente, eu sempre gosto de trabalhar com extração ou somente de telefones, ou então somente de e-mails. Eu acho que fica mais organizado. Até na elaboração das palavras-chave, a gente tem como direcionar mais a busca só para um tipo de conteúdo. Nesse exemplo aqui eu coloquei e-mails e telefones porque a gente está fazendo a demonstração e assim ela já fica completa, tá? Mas no dia a dia eu recomendo que essa extração seja feita ou de telefones ou de e-mails de cada vez. Bom, aqui dependendo da quantidade de termos que você usou, pode demorar vários minutos, até horas, essa extração, tá? Eu vou parar esse processamento, ele ainda está processando aqui, tem vários links aqui ainda processando, mas eu vou parar esse processamento para a gente poder continuar demonstrando as funções do minerador. Antes de mostrar essas duas outras opções aqui de extração, que na verdade elas são mais voltadas para orientar, porque é bem simples usar o minerador para fazer uma extração de arquivos de Word, Excel, texto, enfim, e também extração de dados ao navegar. É mais uma orientação que esse assistente dá, e eu vou voltar para isso no final do vídeo, mas eu vou continuar fazendo a demonstração aqui do produto para mostrar as outras funções e recursos que ele vai oferecer, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma tabela de dados. Essa tabela, tal como ela está,
ela tem os telefones e e-mails, tem aqui uma coluna de tipo, tem a data de extração, o site de onde a informação foi extraída, o título da página e aqui a origem, tá? E essa tabela, tal como ela está aqui, a gente pode salvar. Eu vou clicar no botão salvar, vou salvar com o nome teste.txt. Pronto, terminei. Se eu abrir esse arquivo que eu acabei de salvar no bloco de notas, por exemplo, ele vai ficar assim, ó. Tá aqui. Ele é bem padronizado e é bem prático. Por exemplo, se eu copiar os dados aqui do arquivo que a gente salvou e colar no Excel, estou aqui no Excel, clico aqui na primeira célula e colo. Ele já vai reconhecer as colunas automaticamente, sem precisar de nenhuma outra função extra. Então é muito prático você pegar o arquivo e abrir diretamente aqui no Excel, ou então abrir ele no bloco de notas, copia e cola no Excel e também ou em outro programa de planilha que você tenha. Fora essa função salvar, a gente também tem uma outra forma de exportar os dados. Essa aqui é um pouco mais simples, é exportar dados. Você pode exportar somente os e-mails e pode também exportar somente os telefones. Ou então deixar as duas opções marcadas e aí aqui você pode selecionar tudo, copiar e fazer o que você quiser com esses dados. Essa função ela é voltada para você exportar somente a coluna de dados. Se você não precisa dessas outras informações que o sistema extrai, ou seja, saber de qual página aquele e-mail ou telefone foi extraído, né, e a data dessa extração, então o mais prático é você utilizar a exportação de dados. A gente também tem um botão aqui para mandar e-mail. Essa função aqui no minerador, ela está até meio em desuso, tá? Ela foi colocada aqui só para permitir pequenas utilizações, né? O uso bem em pequena escala. O minerador não é um produto voltado para o envio de e-mails. Mas digamos que você faça algum tipo de extração ou carregue dados aqui no minerador e você queira selecionar um conjunto pequeno de e-mails. E aí quando você clica nesse botão mandar e-mails, ele vai pegar os e-mails que você selecionou. Não recomendamos trabalhar com mais do que 30, 40 e-mails. Isso vai depender do sistema de envio de e-mails que você utilizar. E aí você pode definir um assunto, pode definir uma mensagem simples, tá? E quando você clica em enviar, o que ele vai fazer é abrir o programa de e-mail padrão que você tiver no seu computador. Aqui no caso eu tenho o Thunderbird, então ele abriu o Thunderbird. Se você tiver o meio do Windows ou outro programa, ele vai abrir esse programa que for padrão. Ou seja, ele vai facilitar que você faça um contato rápido com alguns e-mails diretamente aqui pelo minerador, tá? Mas se você estiver buscando realmente um software mais robusto, mais apropriado para fazer o envio dos e-mails, a gente tem o Mandou, que é mandou.com.br, que é um produto muito mais bem preparado para isso, né? Ou você vai usar o produto ou a forma que for de seu hábito para fazer o envio de e-mails. Agora vem uma função que é muito útil. Essa função aqui, ajustar dados. Você pode definir diversas regras para o sistema fazer uma limpeza nos dados que você acabou de extrair. Por exemplo, digamos que eu faça uma extração e nos termos de busca eu queira pegar telefones somente de Recife. Quando a gente faz uma busca, mesmo sendo direcionada para uma cidade, ele também vai pegar alguns telefones de anúncios, né, que apareceram nos resultados do Bing e do Google. Então vai vir alguns telefones de outros estados. Digamos que eu quisesse pegar somente telefones de celular. Então eu vou colocar aqui 81, que é o DDD, parênteses, espaço 9. Sempre os números vão estar formatados adequadamente, então isso já facilita. Para e-mails, por exemplo, a gente pode colocar o e-mail não deve ter, não começar com, não terminar com, ou então precisa ter um determinado texto,
Tá? Você pode fazer uma composição de filtros para poder fazer uma limpeza pós-extração. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma limpeza bem forte aqui nos telefones. Não basta ser telefone, eu quero que o telefone seja um celular. Então ele tem que começar a ter o DDD 81 e ter o 9. Quando eu aplico o filtro, ele vai então fazer essa limpeza e vai deixar somente os telefones que atendem a esse critério. Eu vou agora aproveitar para explicar para que serve essa seção de exclusão. Quando a gente clica nessa aba, nós vamos ter duas outras abas. Uma vai ser a aba de já visitados e a outra vai ser a aba de filtros. Eu apaguei aqui os links que estavam aqui contidos para eu não ter que ficar embaçando a tela enquanto eu explico para que serve essa seção. Aqui é o seguinte: automaticamente, quando a gente usa o assistente e ele faz essa extração de dados, ele vai pegando cada link que ele já visitou, de onde ele já extraiu dados, e vai salvando nessa lista de já visitados. Isso é muito interessante por causa do seguinte: quando a gente define, né, as palavras-chave da gente, por exemplo, né, empresa, contato, São Paulo, vou colocar empresa, fale conosco, São Paulo. Por exemplo, isso aqui é uma técnica que a gente usa de definir termos parecidos, mas não exatamente iguais. E quando o sistema buscar no Bing e no Google, ele vai trazer parte dos resultados diferentes. Mas claro que vai ter uma interseção de dados. Alguns dos links que vão ser extraídos com termos parecidos vão ser os mesmos. Ou seja, alguns dos links que vão ser retornados quando eu buscar empresa, contato, São Paulo, também vão estar presentes quando eu buscar empresa, fale conosco e São Paulo. E também pode acontecer de eu esquecer que eu usei um determinado termo e simplesmente repetir ele aqui no sistema para ele fazer a extração. Quando isso acontecer, o interessante é que você não vai perder tempo entrando e pegando dados repetidos, porque automaticamente, aqui na seção de exclusão, o sistema vai armazenando e salvando todos os endereços dos sites que ele já visitou antes. Então, quando esse resultado vem numa outra busca efetuada no Google, ele já ignora aquele endereço, já pula e passa para o próximo. Isso significa que dá para você fazer várias extrações sem se preocupar muito se você já digitou um termo, se você botou um termo muito parecido com outro, porque ele não vai perder tempo entrando novamente em links que ele já visitou. Então isso é muito legal, muito interessante. E se chegar em algum momento e você não quiser mais usar os termos já visitados, você vem aqui e exclui, né? Ou então salva temporariamente em um arquivo texto, né? E depois você volta com esses dados quando quiser usar essa lista de links enorme que vai se criando ao longo do tempo. Um outro item interessante que a gente tem é o termo filtros. O que acontece é o seguinte: enquanto ele está fazendo a extração, alguns domínios ou alguns tipos de site podem começar a aparecer para você e serem sites que não lhe interessam. Por exemplo, digamos que comece a aparecer um monte de site de outro país, porque tem um termo lá, uma busca que acaba trazendo tanto sites brasileiros como sites, sei lá, da França. Aí você pode chegar aqui e botar, olha, se o site tiver .com.fr, eu não quero que ele extraia. Então aqui na seção filtro você pode definir quantos filtros você quiser para ele não ter que ficar extraindo de sites que tenham esses trechos. Digamos que você não queira extrair quando o sistema entrar em links do OLX, por exemplo. Aí você vai colocar aqui, ó, .lx, por exemplo. Digamos que ele entrou no site da, sei lá, americanas.com e lá você também não quer que ele entre. Você bota Americanas. Enfim, isso aqui são só exemplos. Você pode criar filtros manuais, filtros exclusivos. E aí, quando, por qualquer motivo, links, né, forem encontrados para
serem feitas extrações de dados. Se eles caírem nesses filtros, esses links vão ser ignorados. Então essa aba exclusão ela é muito importante, tanto para otimizar as suas buscas, evitando que o sistema fique repetidas vezes entrando nos mesmos links que ele já visitou e que já pegou dados antes ou que não encontrou nada, né? E também permite que você defina seus próprios filtros para o sistema não perder tempo também entrando em múltiplos links de grandes portais que não lhe interessam fazer a extração de dados também. E agora, para concluir, eu vou mostrar rapidamente essas outras duas opções de extração que o assistente faz a orientação para a gente. Então aqui nessa segunda opção eu tenho extrair de um arquivo Word, Excel, texto, PDF, etc. Por mais óbvio que possa parecer a extração desses conteúdos, esse tipo de extração gera uma demanda muito grande ao nosso suporte. E o processo aqui é mais simples do que parece. Eu vou clicar aqui no assistente. Basicamente, o que o assistente vai dizer é que o que eu preciso fazer é abrir o arquivo de onde eu quero extrair os dados, copiar e colar na seção de extração por conteúdo. Veja, algumas pessoas ficam querendo que o sistema daqui aponte um arquivo e faça uma integração. Pessoal, não precisa complicar. O processo é muito simples para a gente querer complicar. Se eu quero fazer uma extração de dados que estão no Excel, eu vou abrir o Excel. Olha só como é fácil. Vou selecionar tudo. É só clicar nessa partezinha aqui no canto. Ó, já seleciona tudo. Ou então eu posso selecionar as colunas aqui também, ó, que eu quero. Ctrl C, eu copio. Venho aqui na seção de extração por conteúdo. Colo os dados. Olha só, não tem complicação. Se eu quiser extrair os telefones, eu venho aqui e clico extrair telefones. Pronto, ele joga tudo aqui na aba dados. Tá aqui os telefones que ele extraiu. Vou selecionar tudo e vou excluir. Voltando aqui para a extração por conteúdo, se eu quiser fazer a extração de e-mails, eu venho aqui e clico em extrair e-mails. Ele vai pegar os e-mails e vai jogar na aba dados. Daqui eu posso exportar os dados, posso salvar em um arquivo, enfim. Não tem para que a gente querer complicar esse processo. A mesma coisa eu vou fazer se eu quiser extrair do Word, extrair de um texto, extrair de um PDF. Ou seja, eu abro o arquivo, seleciono os dados, copio, colo aqui na seção de extração de dados e faço a minha extração. Vou para um outro exemplo. Digamos que eu vim aqui no Google, digitei um termo qualquer, aí eu vou entrar aqui, é um site aleatório mesmo, tá? Não conheço, mas digamos aqui, ó, entrei num site qualquer. Aí imagine que nesse site aqui eu tenho uma quantidade enorme de dados que eu quero extrair. Então você vem aqui no site, ó, Ctrl A, seleciona todo o conteúdo, copiei, volto aqui para o minerador, clico aqui na área de texto, ó, Ctrl A para selecionar tudo, ou então eu clico aqui nesse botão, ó, selecionar tudo, deleto, colo aqui os dados que eu coloquei lá, que eu copiei lá do site. Aí eu quero extrair e-mail, aqui está zerado nos dados, ó, extrair e-mail, pum, pegou um e-mail. Então é assim, pessoal, que faz a extração de arquivos de um texto, do Word, do Excel, da web, de onde você quiser. Copia os dados, cola na área de conteúdo aqui e faz a extração que você quiser. Tá? Um outro tipo de extração que também pode ser interessante. Aqui, por exemplo, eu vou entrar no site de mapas do Google, né? maps.google.com. Vim aqui no Mapas, vou botar aqui, por exemplo, sei lá, dedetização. Busquei aqui no Maps. Veja que os resultados eles estão trazendo aqui, ó, telefones. Apareceu na página, eu teoricamente posso extrair. O que é que eu vou botar aqui? Ó? Marquei a caixa extrair telefones. Aqui, ó, dados 0. Quando eu clico aqui extrair agora, ele vai pegar aqui os telefones que estavam presentes aqui na página.
navego aqui para a próxima página, clico novamente aqui em extrair, ele vai pegar mais conteúdo. E assim eu vou navegando por onde me interessar e o que tiver marcado aqui, ele vai fazer a extração. 40 telefones já pegou, cliquei em extrair agora, pegou mais alguns e assim a gente vai. Posso fazer outra busca aqui no Google, posso entrar também, por exemplo, lá no Facebook, vamos tentar. Tá, entrei aqui no Facebook, vou fazer aqui uma busca vendas, WhatsApp. Aí ele vai listar aqui um monte de resultados. Eu vou pressionar aqui, ó, Page Down, para ele dar uma listada. Venho aqui e clico em, tá aqui com a caixa, ó, extrair telefones, clico em extrair agora, e aí ele terminou de extrair, tá aqui um monte de números que ele conseguiu pegar, tá? Sempre vem coisas que às vezes não são números, tá, de telefone. Você pode vir aqui, ajustar dados e colocar, por exemplo, aqui em telefones, um filtro que é assim, ó, fecha, né, parênteses, espaço 9. E aí você aplica o filtro. E aí ele vai deixar números que têm um potencial bem mais forte de serem números de WhatsApp. E para deixar esse tutorial completo, eu vou fazer agora só mais uma demonstração, que é justamente fazer um processo manual de extração, tal como era feito na versão 2 do minerador, porque na medida em que o usuário vai se familiarizando com o minerador, ele pode ter necessidades específicas e vai poder utilizar esses ajustes finos, né, manuais que a gente pode fazer para personalizar ainda mais e segmentar melhor as buscas e as extrações de dados. Então vamos lá, eu vou fazer um processo manual. Aqui na aba Navegar, eu venho na seção Navegar por lista de links e vou colocar aqui assim, ó, Gráfica Rio de Janeiro, contato. E vou colocar também Fale Conosco. Ao invés do Google, converter para Google, eu vou usar links do Bing, só para a gente variar um pouco, tá? Quando eu clico aqui em converter para Bing, ele vai pegar esses termos que eu digitei e vai transformar em links de busca no Bing. Pronto, já está feito. Aí agora eu vou clicar nesse botão navegar pelas URLs. Quando ele for fazer essa navegação de URL, aqui na aba onde tem o navegador, note que a gente já deixou marcada a opção enviar links para a seção extração por links. Essa caixa já fica marcada por padrão, tá? Você não precisa fazer nada, ele já, a não ser que você desmarque, sempre vai funcionar. Qual é o nosso objetivo aqui? Quando eu clico em navegar pelas URLs, o sistema vai começar a navegar em cada um desses links de busca do Bing. E dentro desses links de busca, ele vai colocar os sites das empresas que foram encontradas nessa aba de extração. Então aqui já está com 85, ele continua navegando, né? Lá nos links de busca. Ele vai navegando pelos links lá, buscando lá no Bing, e toda vez que ele encontra os resultados, ele vai jogando aqui. Então ele vai fazer isso até acabarem os links lá da nossa seção de busca, tá? Deixa eu tentar interromper aqui o processo. Pronto, cancelei aqui o processamento. Ele ia fazer todas essas buscas aqui e para cada resultado de busca ele faria a extração e colocaria os links encontrados aqui. Uma vez que ele termina de fazer essa navegação em cada um dos links de busca, a gente fica com o quê? A gente fica com uma grande lista de links. Lembrando que essa seção aqui, ela pode ser usada de qualquer forma. Se eu tivesse algum link de onde eu quero extrair dados, eu podia vir aqui e simplesmente digitar. Eu quero extrair da linkws.com. De posse desses links, que são os links, no caso aqui que a gente encontrou, de empresas, que a gente fez uma busca segmentada, você pode vir aqui nesse botão, ó, extrair dados dos links inseridos.
Então agora qual é o nosso objetivo? Que o sistema entre em cada um desses links e dentro desses links ele extraia e-mails e telefones. Clico então nessa opção, digo o que eu quero extrair, eu vou deixar só e-mail, vou diminuir um pouco aqui a quantidade de processos e vou desmarcar essa caixa aqui para a busca não ficar tão lenta. Clico em iniciar e aí ele começa a entrar rapidamente nesses links que estão na seção de extração. Note que eles vão diminuindo, porque eles vão sendo eliminados na medida em que a gente vai entrando neles. E os dados que vão sendo capturados vão sendo jogados aqui na aba Dados. E ele vai fazer isso até concluir o processamento inteiro. Quando a gente usou o assistente, ele fez todo esse processo automaticamente, né? Então a gente não precisou entrar nessas abas, botar lá as palavras-chave, depois ir lá na seção de extração, escolher o que a gente queria extrair, tudo ficou concentrado num único formulário e o assistente já cuida de tudo isso para a gente de uma forma bem mais prática do que era antigamente, tá? Mas essa demonstração aqui foi justamente para mostrar que nessa seção de extração por links, quaisquer links que você tiver, se você entrar em um determinado site ou por algum motivo você tiver uma lista de links de onde você quer extrair esses dados, você vem aqui, coloca o endereço do link, cola a sua lista de links do jeito que você quiser, vem nesse botão extrair dados dos links inseridos e faz a sua extração. Então é isso. A gente acabou de demonstrar a versão 3 do minerador, tanto as funções novas, né, as diferenças com os novos recursos que foram implementados na versão 3 em relação à versão 2, e aproveitamos para fazer uma demonstração completa, passo a passo, de todas as funções, de todas as possibilidades de extração de dados que essa ferramenta possibilita para você. O endereço para você baixar e testar a versão de demonstração do minerador é minerador.linkws.com. Nesse vídeo a gente fica então por aqui e até a próxima.